Boa noite então, pessoal. Mais uma vez, vamos iniciar o nosso estudo do Gênesis. Estamos estudando o versículo 7 do capítulo 2, falando sobre reencarnação, e um estudo do livro Missionários da Luz, sobre a reencarnação de Segismundo. Antes de iniciar, eu pedi a nossa irmã Margarete para fazer a prece inicial por todos nós. Jesus, divino amado mestre, amigo bondoso, estamos aqui, Senhor, mais uma vez reunidos para que possamos aprender mais com o Teu Evangelho a cada dia, procurando ser pessoas melhores, que possamos ter o nosso coração, a nossa mente aberta para os Seus ensinamentos. Que o Senhor nos abençoe e dando sempre essa persistência de continuar no caminho do bem, sempre, Senhor, nos ajudando a ser pessoas melhores a cada dia. Que assim seja. Que assim seja. Gente, só para relembrar, estamos estudando a parte do versículo 7 que fala que Deus soprou nas narinas daquele homem criado, por ele, soprou nas narinas um sopro de vida, então o homem se tornou um ser vivente. Nós vimos que uma das interpretações possíveis para isso é reencarnação, o espírito se unindo ao corpo, já que a mesma palavra que tem o significado de espírito, também tem o significado de sopro. Então, remete para nós, uma das interpretações, ao processo de reencarnação. Então, falando de reencarnação, estamos estudando Gênesis à luz da doutrina espírita, principalmente, nesse caso, e também em alguns momentos à luz do Evangelho de Jesus ou do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós pegamos um caso típico, um caso bem conhecido na doutrina espírita, e não é à toa que ele é trazido para nós. Ele é trazido para nós justamente para deixar bem claro para nós como que é o processo reencarnatório, que é o caso da reencarnação de Segismundo. Nós começamos a leitura desse capítulo 12, do livro Missionários da Luz, onde está contextualizando quem que era o Segismundo, por que ele vai reencarnar. E no capítulo 13 em si, fala para nós sobre o processo reencarnatório, como que ele se dá, como que os amigos espirituais ajudam nisso. E aí a gente está lendo então, a partir do capítulo 12, só achar aqui aonde que nós paramos. Nós paramos aí no... Deixa eu ver. Na segunda página, na página 101 da versão que eu estou aqui, que foi a versão que eu mandei lá no grupo, nós paramos na página que o André Luiz, no parágrafo aí, que o André Luiz aproveita então da oportunidade, do convite feito aí para que o Alexandre, o mentor dele, pudesse auxiliar no processo reencarnatório do Segismundo. Ele aproveita então para solicitar que ele estudasse, que ele participasse desse caso, no intuito dele aprender, e mais do que isso, para a gente também aprender. Por isso que está descrito aqui. Então vou voltar aqui um pouquinho. A sós com o mentor, devotado e amigo, comecei a meditar na possibilidade de contribuir igualmente no caso que se me deparar, que é o caso da reencarnação de Segismundo. Aí nos outros dois parágrafos, o Alexandre aceita então que o André Luiz participe e concorda que vai ser uma oportunidade interessante. Aí nós vamos continuar então do último parágrafo dessa página 101, que fala assim, Alexandre meditou alguns momentos e continuou. Aí ele
ele descreve para nós o que gerou essa situação da reencarnação de Segismundo do jeito que ela é descrita. Ó, o caso é típico. O drama de Segismundo é demasiadamente complexo para ser comentado em poucas palavras. Todo mundo achou isso aí? Tá dando para acompanhar? Vocês acharam no finalzinho? Ou vocês não separaram aí o... Posso continuar lendo, gente? Peraí, Tiago, eu ainda estou meio perdido aqui. Só um minutinho. A sós comentou, o devotado, o amigo, é isso? Não é? Isso, aí depois desse tem um parágrafo assim, ó, notável para mim, depois tem outro, Tá. sem dúvida, aí nós estamos no outro. Alexandre Tá, meditou... Isso, achei, Tiago. Então vamos lá. Alexandre meditou alguns momentos e continuou. O caso é típico. O drama de Segismundo é demasiadamente complexo para ser comentado em poucas palavras. Então aqui vai descrever para nós o que aconteceu, né, que desencadeou essa situação aí dessa reencarnação de Segismundo como filho do Adelino e Raquel. Basta, todavia, recordar que ele, Segismundo, Adelino e Raquel, são os protagonistas culminantes de dolorosa tragédia ocorrida no tempo de minha última peregrinação pela crosta. Então, o Alexandre, que é esse mentor, né, que vai ajudar no processo reencarnatório, ele foi contemporâneo, ele conviveu junto com Adelino, Raquel e Segismundo numa reencarnação anterior. Em seguida, a uma paixão desvairada, Adelino foi vítima de homicídio, Segismundo do crime e Raquel do prostíbulo. Desencarnaram cada um por sua vez sob intensa vibração de ódio e desesperação, padecendo vários anos em zonas inferiores. Mais tarde, por intercessão de amigos redimidos, os antigos cônjuges obtiveram a volta ao corpo físico, a fim de santificarem os laços sentimentais e se reaproximarem dos antigos adversários. Então foi concedido para Adelino e Raquel reencarnar novamente como marido e mulher. Mas, como acontece quase sempre, os heróis na promessa fraquejam na realização, porque se apegam muito mais aos próprios desejos que à compreensão da vontade divina. De posse dos bens da vida física, nega-se Adelino a perdoar, recapitulando erradamente as lições do passado. Antes mesmo da reencarnação do antigo transviado, já se manifesta contrária a qualquer auxílio. Sempre o velho círculo vicioso, quando fora da oportunidade bendita de trabalho terrestre e vendo a extensão das próprias necessidades, desvela-se o companheiro em prometer fidelidade e realização. Mas logo que se passa do tesouro se apossa do tesouro do corpo físico, volta ao endurecimento espiritual e ao menosprezo das leis de Deus. Então, depois, né, do desencarne dos três, em vista dessa tragédia aí que aconteceu, onde o Segismundo assassinou, né, o Adelino, né, eles têm a oportunidade de reencarnar novamente para quitar, né, gente, essa dívida, porque desencarnaram sob intensa vibração de ódio, desencarnaram inimigos. A reencarnação é a oportunidade bendita de rever, né, algumas coisas, sabemos disso. E aqui chama a atenção a fala do Alexandre, que é um ciclo vicioso. Enquanto estamos desencarnados, enquanto estamos no plano espiritual, nós sabemos da necessidade que temos de reencarnar e aí a gente promete 1000 coisas. Eu vou dar conta, eu vou perdoar, eu vou fazer isso, eu vou conseguir e tal. Me dê oportunidade. Aí quando a gente tem a oportunidade,
chega que a posse, né? Ele fala que a posse do corpo físico, a gente volta ao endurecimento espiritual e ao menosprezo das leis de Deus. Então é só reencarnar, né, pelo que ele está falando. Reencarnou, a gente esquece daquele compromisso, né, que foi feito. É fato, né, e aí a gente não pode confundir, que a gente tem a bênção do esquecimento. Por quê? Imagina a gente reencarnar sabendo aí que algozes, né, ou mesmo vítimas nossas estão ao nosso lado para esse ciclo aí de reparação, para essa oportunidade de rever, de fazer o bem agora ao invés do mal. Certamente ia atrapalhar. Mas os compromissos reencarnatórios que nós fazemos, eles ficam no nosso subconsciente. Então, se a gente fizer as coisas direitinho, se a gente manter vibrações positivas, se a gente observar, né, e lá no Evangelho segundo o Espiritismo tem a frase célebre de Sócrates: um velho sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Se cada um de nós fizer um exame rápido assim, de consciência, um exame rápido de quais são os nossos vícios, de quais são as nossas imperfeições e também as nossas virtudes ou as nossas limitações, as nossas habilidades, se a gente parar um pouquinho para conhecer a nós mesmos, rapidinho a gente consegue perceber, ó, isso aqui é para mim, isso aqui não é. Se a gente manter essa vibração positiva, se a gente pedir o auxílio de Deus, dos amigos espirituais, eles sempre estão nos ajudando. Eles sempre estão nos mostrando, né, o que a gente deve ser feito, o que a gente deve fazer, qual foi o compromisso que nós assumimos. Mas muitas vezes a gente prefere ouvir a voz do orgulho e do egoísmo, né? Não cansamos de falar aqui que Kardec traz para nós como chagas da humanidade, porque faz a gente desvirtuar, a gente desviar, das leis de Deus para sermos legisladores nós mesmos, estabelecemos leis para seguirmos, né, e deixando de seguir as leis divinas. Então, atentemos para isso. É um ciclo vicioso. É muito comum acontecer isso. Não só nesse livro que nós já ouvimos falar, mas na doutrina espírita como um todo, né, tem esse ensinamento para nós de que quando a gente reencarna, não é fácil, porque a gente tem forte tendência a sucumbir aos vícios e aos prazeres materiais, desmerecendo e preferindo eles ao invés dos prazeres espirituais, os tesouros, né? Que o ladrão não rouba, a traça não corrói. Alguém quer comentar, gente? Eu posso continuar aqui. Tiago, e essa, até a fala aí é forte, né? Quando ele fala que quando a gente aposta, né? Do corpo, aí fica claro para a gente, como se diz, você é beneficiado por Deus, então você aposta, já é provando para nós que aquilo não é nosso, né? Nós estamos sendo misericordiosos de ganhar aquele corpo, né, para consertar os erros nossos. E mesmo assim, a hora que você pega aquilo, que a gente fala que esqueceu, mas a gente sabe que no íntimo, a própria consciência sabe né, dos compromissos nossos. Só que nós fazemos vista grossa diante, né, daquilo que muitas vezes que as coisas começam a acontecer, tem vezes que a gente parte mesmo, né? Vista grossa para sair fora daquilo, que a gente sabe o certo, o errado e tudo, e mesmo assim a gente fica tentando, né, dar aquele jeitinho. Aí, como você disse, você chega aqui, tem um tanto de coisa aí te oferecendo 1001 divertimento, aí você não quer. A porta larga, você vê que muitas pessoas mesmo, a gente mesmo, falando da vida da gente, do ser humano, você vê, a maioria, quando está lá em cima, promete ter filho, receber
filho, fazer isso igual esse fez essa proposta, né? Ele sabia disso, mas assim que chegou aqui, já começou, não, não, não. Né? E a gente faz isso direto com nossas responsabilidades, porque muitas vezes você vê quantas pessoas aí, homem, mulher, que larga família, filho, mulher largando os maridos com os filhos de qualquer jeito, por causa das coisas do mundo, né? Então você está saindo fora do compromisso que a gente fez. É isso mesmo. E isso dá para a gente trazer para o nosso dia a dia também, né? Em escala bem menor, né, gente? Em proporção bem menor. Às vezes, quando a gente vê o nosso emprego ameaçado, a gente promete, não, agora eu vou dedicar mais, eu vou me comprometer, não vou chegar atrasado, vou cumprir com minhas obrigações e tal. Por quê? A gente precisa, né, de mais uma chance. A gente reconhece que precisa. Aí é só as coisas voltarem para a normalidade, a gente começa a fazer de novo. Mesma coisa com a doença. Às vezes a gente tem a saúde de ouro, né? E esbanja. Quando vem a doença, a gente lembra, a gente reza, pede a Deus para ajudar, que agora eu vou diminuir, não vou ter tanto excesso. É só a gente ver que está tudo normal, acomodamos e vamos de novo, né, em busca dos prazeres materiais. E ali ele usa um adjetivo interessante, né, o tesouro do corpo físico. Quer dizer, é algo valioso, né? E lembra mais uma vez a mensagem de Jesus. Tesouro que o ladrão não rouba e a traça não corrói. Quer dizer, nós temos algo valioso, mas que nós tiramos o valor, né? Quando a gente escolhe somente o material, nós tiramos o valor. O nosso corpo é físico, mas os interesses, o que faz bem para ele é a gente querer os benefícios espirituais, né? A doença começa no espírito e reflete no corpo, né? Então, esse corpo é um tesouro, mas a gente deturpa tanto assim, né, que às vezes a gente até exagera. Hoje a gente vê uma busca, né, exagerada pelo corpo perfeito. Quantas pessoas, gente, a gente vê aí, né, morrem em cirurgias plásticas, em coisas assim, e pessoas que já são belas, né, de acordo com os padrões estabelecidos. Com os jovens, a gente fala direto lá na mocidade, às vezes são coisas assim, para ser aceito no grupo. Teve um tempo atrás aí que virou moda colocar aparelho no dente. Nossa, gente, eu já usei aqui. A Débora usa ainda. Não, eu já sei. Nossa senhora. Gente, aquilo é ruim demais. Muito ruim. E o pessoal colocava assim, por questão de estética. E às vezes, né, teve casos em escolas assim, do pessoal, dos próprios jovens, colocar um no outro e com super bonder, com cola, né, prejudicando a saúde e ainda atrapalhando os dentes que às vezes estavam no lugar certo. Tudo porque a gente já vem no íntimo nosso com esse vício material. Lógico, aqui a gente não está falando de não ter cuidado, de não poder fazer algo assim que melhore a autoestima, né? Mas tem coisas que colocam a saúde em risco. É um risco alto que a gente assume, né? Simplesmente por causa de seguir padrões materiais, né? Mas quando fala assim que é para seguir um padrão espiritual, nossa, aí é difícil. É o mais fácil fazer, né? Por exemplo, um padrão espiritual, Chico Xavier, seja humilde, né? Basta ser humilde. É a coisa mais fácil se a gente quiser. Não custa nada, faz bem pra gente, faz bem pra sociedade, faz bem para quem está à nossa volta. Mas é muito mais difícil. Agora fala assim, é uma cirurgia. Quando eu fiz uma palestra na Semana dos Jovens sobre essas pressões, essa busca do corpo perfeito, eu li reportagens que uma das cirurgias mais procuradas
é para ter a boca igual da Angelina Jolie, da Angelina Jolie. Muitas mulheres fazem cirurgia para ter a boca igual a da outra. E aqui, né, aí eu não vou comentar muito, não, que nós vamos chegar mais para frente, o tanto que é importante cada detalhe do nosso corpo físico, né? Então, é isso mesmo que Dona Silvia comentou aí. A gente, né, a gente aposta disso, né? Quer dizer, é a misericórdia divina que cede para nós, mas a gente aposta como se fosse nosso, né? E respeitar o nosso corpo é respeitar também a Deus, porque nem Ele é nosso, não é isso? Então, é uma posse assim, a gente aposta, mas na verdade é um empréstimo, né? Vai ficar, é só uma ferramenta. Era como se a gente precisasse de uma, quando a gente vai num lugar muito frio, a gente precisa de um casaco. Então, para a gente vir para a Terra, a gente precisa do corpo físico, é uma vestimenta que Deus empresta para nós. O próprio Cristo precisou, né, gente? Porque ele não veio destruir a lei. Então, reencarnou no nosso planeta, precisou de um corpo físico, né? Tiago, tem um programa que de vez em quando eu gosto de assistir ele. São 2 médicos, cirurgião plástico. E eles, muitas vezes, eles pegam os pacientes que foi estragado com outro cirurgião para eles tentar consertar. Gente, Tiago, você vê cada absurdo, uma mulher bonita, um rosto bonito, que aí eles mostram antes da pessoa e na situação que a pessoa está ali. Ou tem mulher que chega lá com seio todo detonado, aquela coisa feia, que já mesmo fazendo a cirurgia que ele vai tentar consertar, o corpo dela nunca mais vai voltar bonito igual era. Rosto, essa história de nariz, então, o povo tem uma mania de querer consertar nariz. Nossa, você vê o programa, tem dia que eu fico assistindo, eu fico pensando, gente, o que a pessoa tem, né, na cabeça? Aí, você falando isso aí, eu pensando, como que a gente deve chegar do lado de lá com o corpo? Porque esse povo é tão materialista que, como se diz, desencarna e continua, leva aquilo do mesmo jeito, né? Porque nem entende nada também. Você imagina, como que eles vão devolver esse corpo lá? Como que eles vão encarar, né? Eu fico pensando nisso. O primeiro de tudo aí, muito materialismo, né? Então, provavelmente vai ter uma dificuldade extrema de soltar o corpo, de deixar ele aqui, né? E quando, né, faz esse tipo de procedimento, ou a gente mesmo acarreta uma doença, assim, porque tem doença, né, gente, que é programada para a gente ter. No caso do Segismundo mesmo, ele já está vindo com um problema lá no coração, que foi reflexo de um karma da vida passada, né? Então, esse aí ele vai ter. Mas a misericórdia divina é tanta que, dependendo do nosso desempenho, isso é aliviado. Era como se fosse uma moratória, assim, a gente continuasse, né, a viver sem problema nenhum. Porque a gente está fazendo certo. Agora, fato é que quando a gente causa algum tipo de lesão, alguma coisa assim, quando a gente danifica o nosso corpo, nós mesmos, por causa dos excessos, mais do que isso, estamos lesando o perispírito, né? Então, chega lá no plano espiritual com o perispírito lesionado. Gente que desencarna aí que teve algum trauma ou que passou assim, por algum acidente, às vezes fica tão impressionado com aquilo, né? Fica tanto na mente que o perispírito chega lá, às vezes faltando no perispírito o desenho faltando uma perna, um braço, por quê? Mas na verdade ficou só no corpo, só que a pessoa é tão ligada que ela acha que desencarnou naquela condição. E não, né? Então é muito sério, né, quando a gente olha para esse tipo de coisa e a gente escuta aquela frase tão clássica, né? Aqui duas frases clássicas que a gente escuta. Estamos falando de reencarnação. Muitas vezes falamos assim, eu não pedi para nascer, né? Gente, imploramos, né? Não pedimos, não imploramos. Lá no plano espiritual imploramos, porque a fila é grande, é uma oportunidade bendita.
E a outra clássica também que a gente escuta é assim, o corpo é meu, eu faço o que eu quiser. Olha que egoísmo, olha que orgulho. É seu, né? Como assim? Veio de... Primeiro, a matéria-prima material, né, foi o pai e a mãe. Então não teve nada. Você tomou posse, pegou emprestado, mas não criou nada desse corpo. Depois você assume a responsabilidade só de manter ele, porque até nos primeiros momentos da vida é a mãe, o pai ou quem cuida, que alimenta, que te ajuda a manter seu corpo. Depois você só tem o trabalho de manter. Mas é um misto assim da lei de Deus e a gente participando, co-criando, né? Ou seja, a lei de Deus toda por trás disso aqui que a gente está vendo, todo um projeto, tudo acontecendo e a parte material do pai e da mãe para formar esse corpo nosso, né? Que a gente ganha de presente, a gente não tem responsabilidade nenhuma assim de conseguir ele. Quer dizer, Deus dá a oportunidade de reencarnar, dá a gente a roupa certinha para a gente usar, que é o nosso corpo. E aí, gente, a doutrina espírita é maravilhosa. Explica para nós que não existe corpo imperfeito. Existe a ferramenta adequada para cada um de nós fazer a missão individual que nós temos, né? Já contamos aqui o caso lá da mãe que chegou para o Chico Xavier, porque o menino nasceu sem os braços, depois deu uma doença que ele teve que amputar as pernas, né? Quando foi ver, já vinha de várias reencarnações, suicidando-se, veio sem os braços, porque muitas vezes suicidou ingerindo veneno, então veio sem os braços para não fazer isso mais. Já estava pensando em pular do precipício, tirou a perna. A missão principal desse espírito era conseguir, então, naquela encarnação, era conseguir passar a sua vida sem se suicidar. O que a misericórdia divina fez? Deu para ele o corpo, a vestimenta, a ferramenta certinha para ele desenvolver a missão dele. E às vezes a gente olha assim e fala, meu Deus do céu, coitado. É normal, né, a gente ter esse sentimento. Mas só que assim, é muito mais amplo do que aquilo. Quantas vezes vem aquelas pessoas, e aí fica clarinho para nós, clarinho. Gente, quanto mais recurso material, mais a chance de queda. A doutrina espírita fala para nós que a prova mais difícil é a da riqueza. E aí eu estendo não só para a riqueza financeira e material, ela é muito difícil, porque a gente acha que consegue tudo através do dinheiro. Se eu quiser sexo, eu pago. Se eu quiser bebida, eu pago. Se eu quiser drogas, eu pago. Não trabalho porque eu tenho empregado, eu tenho casa, eu tenho tudo, né? Acho que eu posso tudo. Além dessa riqueza, também a riqueza física, né? Um corpanzil muito belo. A chance de queda é muita, porque é tudo muito fácil. Todo mundo interessa, então assim, é muito mais fácil sexualidade desvairada, a poligamia, a falta de compromisso. Por que eu vou querer uma mulher ou um homem se eu posso ter todos? Só porque, só de olhar para mim as pessoas encantam. E aí a gente vai fazendo o quê? Assumindo compromisso, porque principalmente o sexo é compromisso. É ligação, a intimidade que é isso, às vezes a gente não tem, a gente não para pensar no quanto é íntimo isso, na troca não só física, mas a troca de energia, que a gente ainda não sabe, né, como funciona direito, mas assim, é algo divino e que também a gente corre o risco de estragar quando vem com todas essas facilidades. Então são provas assim muito difíceis, e nós vamos ver o quão difíceis elas são mais para frente aqui, né, que tem um espírito aí que vai reencarnar e pede, né, um detalhezinho no corpo aí, que vocês já devem ter visto. Podemos continuar? Bom, vamos lá então. Calou-se o mentor por alguns instantes, acentuando em seguida. Buscarei, porém, chamá-los à recordação dos compromissos. Chamar quem? Adelino, Raquel e Segismundo.
Neste interim, entendo que a oportunidade era preciosa. Solicitei. Ser-me-ia possível acompanhá-lo? Creio que aproveitaria muito. Poderia talvez adquirir valores significativos para serviço do próximo e para meu benefício pessoal. Ignoro até quando me será permitido estudar em sua companhia e estimarei o aproveitamento integral de semelhante oportunidade. Alexandre, compassivo, sorriu, compassivo e falou: Não tenho objeções. Entretanto, não creio deva seguir os trabalhos sem algum conhecimento prévio do assunto. Em toda edificação verdadeiramente útil, não podemos prescindir da base. Eu acho essa frase tão legal, né? Isso vale para tudo, né, na vida. Olha só, a responsabilidade que o cuidado, né? André Luiz ia acompanhar então essa experiência. Antes disso, ele tem o quê? Um intensivo ali, tem uma explicação de como que as coisas acontecem, para ele não chegar lá muito cru, né, como a gente gosta de falar, para ele não chegar lá assim, sem saber, pelo menos o básico. Então, a base, né, é essencial. Às vezes a gente é afoito. Oi, pode falar. Não, pode falar. Pode falar. Não, e você falando isso, eu pensando que ontem mesmo eu estava lendo essa parte, e essa parte me chamou a atenção. Eu ainda falei, cadê? Eu falei, Débora, aí você vê como que é. A gente, muitas vezes, a gente tem uma pressa de, eu sei fazer isso. Você olha uma pessoa torrando arroz ali, eu já sei fazer o arroz. Mas você nem prestou atenção no detalhe ali, tudo, que a gente não é muito apressado, muitas vezes. E tudo na vida, tudo, né, que você vê, para ele acompanhar o que ele queria, ele tinha que se preparar, né? E a gente também é a mesma coisa, para tudo que você vai fazer, você tem que se preparar, né? A gente tomar isso para a gente, né? Um exemplo, né? Isso mesmo. E aqui, né, nesse caso, olha só, André Luiz estava ao lado de um espírito evoluído que dominava completamente a Tiago, eu não estou situação. te escutando, não. Esqueci de ligar o microfone de novo. Eu falei que nessa situação aqui, o André Luiz está ao lado de um espírito evoluído que sabia completamente tudo sobre a situação, que poderia, com certeza, auxiliá-lo em todas as dúvidas. Mas o que é importante? A gente, né? Ninguém vai trazer as coisas de mão beijada. A gente tem que ter um mínimo de preparo para fazer qualquer coisa, né? Aqui, né, gente, nós estamos vendo um cuidado total, né, com esse processo que nós chamamos de reencarnação, que muitas vezes a gente trata que é só assim, o máximo às vezes, né, pelo menos eu no início, vendo lá o nosso lar, o máximo que eu achava assim, que acontecia era entrar naquela câmara lá de reencarnação, estudava um pouquinho lá no nosso lar, que até então achava que só existia o nosso lar, né? Ou em alguma outra colônia, estudava um pouquinho, e o que a gente estudou lá, a gente tenta vir para colocar em prática aqui. Entrava na câmara de reencarnação, reencarnava e pronto. Gente, olha tudo que está acontecendo aqui. Estamos falando de reencarnação e não chegamos nem na parte que o Alexandre encontra o Segismundo, não chegamos nem no personagem principal da história, mas olha o tanto de coisa por trás, né? Todo um cuidado. Nós vimos isso na primeira parte que estudamos lá, sobre o homem do pó da terra, quando nós falamos do corpo, né? Nós vimos bem rapidamente o processo evolutivo na Terra, como que demorou anos, né, para o princípio inteligente transformar, para os outros reinos, né, conseguirem evoluir até a chegada do ser humano. E aqui a mesma coisa, com a reencarnação. Quer dizer, lá e cá, é o conceito de evolução em dois mundos do livro de André Luiz. A gente muitas vezes tem essa visão só terra a terra, né, só do que acontece aqui. Lá acontece coisas que assim a gente não tem nem ideia. Então aqui, cuidado em todas as partes, né? Em toda edificação verdadeiramente útil, não podemos prescindir da base. Temos bons amigos no planejamento de reencarnações. Planejamento de reencarnações.
serviço muito importante em nossa colônia espiritual, diretamente relacionado com as atividades do esclarecimento. Nessa instituição, durante alguns dias, você terá uma ideia aproximada de nossa tarefa, portas adentro de semelhantes trabalhos. Grande percentagem de reencarnações na crosta se processa em moldes padronizados para todos, no campo de manifestações puramente evolutivas, mas outra percentagem não obedece ao mesmo programa. Elevando-se a alma em cultura e conhecimentos, e consequentemente em responsabilidade, o processo reencarnacionista individual é mais complexo, fugindo à expressão geral, como é lógico. Em vista disso, as colônias espirituais mais elevadas mantêm serviços especiais para a reencarnação de trabalhadores e missionários. Com esse parágrafo aqui, né, gente, a gente vê assim que, pelo menos na época que foi escrito o livro aqui, que não é tanto tempo, né? É quase contemporâneo nosso, ainda grandes partes dos espíritos que reencarnam são aqueles que precisam, né, da situação para a evolução, ou seja, espíritos ainda imperfeitos, né? E quando é aquele espírito assim missionário, né, aquele trabalhador assim que vai ter um serviço mais especial, um espírito mais evoluído, o processo reencarnatório dele é mais complexo, né? Eu ia comentar e acabei não falando sobre Jesus, né, que a gente fala aí que, né, muitas vezes a gente lembra do tanto que Jesus morreu para sofrer, tanto que Jesus sofreu no desencarne, na morte, né? Mas com certeza foi mais sofrimento para Jesus do que reencarnar aqui. Um espírito puro daquele, pegando uma carapaça, né? A mesma coisa da gente pegar uma capa dura que não deixa a gente mexer, não fazer nada, e colocar na gente uma armadura de metal assim pesada que limita, né? Limita assim, entre aspas, né? Mas para o Cristo, espírito puro, evoluído, leve, tranquilo, ter que vestir esse corpo físico, gente. Nossa, que sofrimento, né? Que, se é que sofre, né? Não sofre assim da maneira que a gente pensa. Mas se existisse sofrimento para espíritos puros assim como Jesus, certamente reencarnar seria mais dificultoso, mais dolorido do que desencarnar. Porque desencarnar é a liberdade, né? Para eles, né? Então a maioria ainda, por esse parágrafo aqui, de reencarnações no molde normal, padronizado. Por quê? Estamos todo mundo mais ou menos no mesmo barco, né? Por isso estamos no planeta de provas e expiações. São poucos, né, aqueles que já estão assim, mais evoluídos, que vêm com missão mesmo. A maioria de nós que estamos aqui é para aprendizado. A gente gosta de falar, ver brincadeiras assim, estamos todos no mesmo barco. Titanic é o nome, né? Que dá a impressão que as coisas estão afundando, né? Do jeito que a gente vê aí, maldade, né? Muita coisa acontecendo. Então parece que nós estamos num barco que está afundando. Mas não, viu, gente? Nós estamos num barco em que o capitão é Jesus Cristo. Estamos todos nesse barco que quem está no leme é Jesus. E ele controla o barco, ele controla a maré, ele controla tudo, né? A gente ainda não consegue entender como que é intenso isso, né? Como que é bonito isso, mas embora não pareça, está tudo sob o controle desse mestre, né? Do nosso governador. As explicações eram sedutoras e relevantes, e compreendendo a importância dos esclarecimentos para meu pobre espírito, Alexandre continuou. Quando me refiro a trabalhadores, falo dos companheiros não completamente bons e redimidos, mas aqueles que apresentam maior soma de qualidades superiores a caminho da vitória plena sobre as condições e manifestações grosseiras da vida. Esses missionários, né, que a gente vê aqui, né, vamos lá, pegar exemplo aí. A gente vê espíritos mais evoluídos, né? Gandhi, Chico Xavier, vamos pegar a atualidade aí, Papa Francisco, a missão, né? Vamos pegar o Papa Francisco.
uma missão, né, gente? Olha só, o líder máximo da Igreja Católica, talvez o maior líder religioso do nosso planeta na atualidade, o Papa Francisco. A gente vê, né, aquela pessoa serena, realmente parece ser um pouquinho mais evoluído que nós, mas teve um fato aí um tempo atrás que a mulher encheu tanta paciência dele que foi lá e deu um tapa na mão dela, vocês lembram? Né? Coitado, ele passando assim, ela pegando e sacudindo, até ele chegou um momento que ele não conseguiu, foi lá, deu um tapinha na mão dela, né? Ficou meio zangado aí, mas passou rápido, depois pediu perdão e tal. É o que Alexandre está falando aqui. Esses espíritos superiores, né, esses espíritos missionários que a gente vê aqui, o próprio Chico Xavier tinha, né, falava que tinha suas imperfeições, né? São espíritos assim que já estão mais tendenciosos para o bem do que para o mal, né? Ele quer ver, ó, fala dos companheiros não completamente bons e redimidos, quer dizer, não é espírito puro, mas daqueles que apresentam maior soma de qualidades superiores a caminho da vitória plena sobre as condições e manifestações grosseiras da vida. É aquele que já percebeu que fazer o bem é melhor do que fazer o mal. Ainda faz de vez em quando, tem suas imperfeições, mas já está mais inclinado para o bem, né? E aí, lembramos no livro Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec vai dizer para nós que o verdadeiro espírita, né, depois dele falar lá do homem de bem, né, o homem de bem perdoa, o homem de bem tem amor ao próximo, o homem de bem não vinga, o homem de bem não é materialista, é fraterno, é solidário, e a gente vai, eu pelo menos vou lendo e falo assim, nossa senhora, não sou isso. Nossa senhora, não sou isso aqui. Meu Deus, ainda não sou. E a gente vai entrando em depressão. Não sou um homem de bem, né? Chega na conclusão final, porque eu não faço nada daquilo que está lá. Aí depois Kardec traz outro, né? Acho que ele percebeu que a gente ia ficar muito para baixo se lesse só o homem de bem, porque está tão distante. Aí eu coloco assim: o verdadeiro espírita é aquele que tenta a cada dia melhorar um pouquinho a si mesmo. Não com essas palavras, né, gente? Mas a ideia é essa. O verdadeiro espírita é aquele que tenta se melhorar constantemente. Melhorou um pouquinho? Beleza. Por quê? Aí chega nessa condição aqui, de querer mais o bem do que o mal. Aí tem chances de vir com trabalhos melhores, né? Essa escala evolutiva nossa, essa linha que todos devemos fazer, né, de evolução, ela é mais demorada enquanto a gente ainda é materialista, enquanto a gente ainda quer o mal, porque a gente evolui muito pouco. Quando a gente começa a fazer o bem, aí a coisa sobe rápido, rapidinho, né? A gente chega na condição de espírito puro, depois que a gente entende que o bem é necessário. Então é aquela história, fiel no pouco, começar a ser fiel no pouco, para depois ser fiel no muito. E o muito vai chegar rápido, né? É quase, a parábola dos talentos é isso, né? Multiplica, né? Multiplica de acordo com o trabalho de cada um. Então aquele que tinha 2 multiplicou, foi para 4. Mas o que tinha 5 chegou no patamar muito mais rápido, porque multiplicou e foi para 10. Né? Então de 2 pulou para 4, de 5 pulou para 10, um andou 2, o outro andou 5. Né? Então é mais ou menos isso, porque a gente vai tendo oportunidades melhores, né? Missões assim, que vão nos fazer evoluir mais rápido à medida que vamos sendo fiel no pouco. O que a gente não pode fazer? Chega a missão, chega a oportunidade, a gente enterra na terra o talento. Aí não tem como. Aí não evolui. Por quê? Não trabalhou? Ué, não vai vir de graça, né? Por isso que eles falam, né, Tiago, que é mais fácil uma pessoa que muitas vezes você erra ali e tudo, do que uma pessoa morna que fica quieta. Porque se eu tô quietinha, aí eu não faço bem, eu também não faço. Eu não faço mal, eu não faço bem. Então estou parado. E muitas vezes o outro erra, mas no intuito de acertar. Né? Porque tem coisa que a gente faz no intuito de acertar. Né? Então depende do que eu estou buscando, né? Sim, exatamente. É
Eu tive um exemplo bem cotidiano assim, disso aí que a senhora falou. Minha sobrinha estava aqui em casa esse final de semana e ela foi me ajudar a molhar as plantas. Quando eu troco a água dos cachorros, eu aproveito a água que ficou um pouquinho lá na panela, que eles tomam água na panela. Vasilha de plástico eles estragam. Eu pego e jogo no jardim, né? Panela é pesada. Aí ela queria, minha sobrinha queria, porque queria ajudar. Aí deixei, ela carregou, aí eu carreguei a panela junto com ela. Quando chegou lá perto do jardim, ela quis pegar sozinha para molhar a planta. E aí pesou muito, acabou que caiu a panela em cima e quebrou um galho da planta. Aí assim, lógico, ela retrata isso, né? Ela errou porque quebrou a plantinha, mas o objetivo dela era ajudar, era molhar a plantinha para a plantinha crescer, acabou quebrando. Com isso ela aprendeu que às vezes precisa de ajuda, né? Que não dá para fazer tudo sozinho. Mesmo assim, da mesma forma somos nós. E aí o que é que falta, né? O que estava descrito aqui antes, a base. A gente vai, às vezes, sem preparo. Aí, sem preparo, não dá. Às vezes, a gente erra até nesse sentido, né, dona Silvia? A gente vai sem preparo, achando que já consegue, vai lá e erra. E aprende. Não, ainda não consigo. Preciso de uma base, né? O morno, né? Isso mesmo. O morno, aquele que não faz, nem isso ele percebe. Aí, o que vai acontecer? Quando ele for achar daqui a um tempo, quando ele achar que ele consegue fazer, muitas vezes ele vai tropeçar. Mas já podia ter tropeçado bem antes e já está sabendo agora. Aí vai começar o processo todo de novo. Por quê? Foi um momento que ele achou, né, que deveria começar e não, já tinha que ter começado. E desejando imprimir fortemente em meu espírito a noção de responsabilidade, o instrutor prosseguiu, tornando mais grave a inflexão de voz. O problema da queda é também uma questão de aprendizado. E o mal indica posição de desequilíbrio, exigindo restauração e corrigindo. A evolução confere-nos poder, mas gastamos muito tempo aprendendo a utilizar esse poder harmonicamente. A racionalidade oferece campo seguro aos nossos conhecimentos. Entretanto, André, quase todos nós, trabalhadores da Terra, nos demoramos séculos no serviço de iluminação íntima, porque não basta adquirir ideias e possibilidades. É preciso ser responsável e nem é justo tenhamos tão somente a informação do raciocínio, mas também a luz do amor. Isso aqui retrata, né, o que a gente acabou de comentar aqui. O primeiro, já falamos isso, né? O primeiro desafio que vem quando o princípio inteligente se torna espírito, quando ele tem poder de decisão, livre-arbítrio, raciocínio, o primeiro desafio é conter-se a si mesmo. Porque a gente tem livre-arbítrio e acha que por isso a gente pode fazer o que quer, mas não podemos. Vamos ter consequências. E aí o que acontece? Muitas vezes a gente só aprende quando vem a consequência. E aí vamos o quê? Demorando, demorando e demorando. Aliado a isso, o ciclo que vai se repetindo, que já foi dito antes. Reencarnou, a sensação material, a posse, né? E os prazeres momentâneos e instantâneos, os prazeres que vêm rápidos, ilude a gente, erramos de novo. Então, séculos, está escrito aqui, ó, demoramos séculos e séculos para conseguir iluminação íntima. Por quê? Só raciocínio lá no finalzinho. Nem é justo tenhamos somente a informação do raciocínio, mas também a luz do amor. O que adianta ser muito inteligente se não tiver amor? Né? Lembremos aí de irmãos inteligentíssimos que agem contra a lei de Deus. Se a gente pega um Hitler da vida aí, né, gente? Muito inteligente, estrategista, quase que ganha uma guerra mundial contra quase tudo e todos, porque era inteligente, usando para o mal.
Não adianta o raciocínio sem o amor. Kardec vai falar para nós sobre duas asas, a da moral e a da inteligência, né? Para a gente saber. O saber, na verdade, é agir de acordo com a lei de Deus. Enquanto eu uso o raciocínio para ir fora da lei de Deus, eu só acho que eu sei. Eu estou crente que eu estou sabendo, que eu estou podendo. Vai ter consequência. Não é o fazer certo só de acordo com as leis terrenas. É fazer o certo de acordo, principalmente, com a lei de Deus. Eu vi uma notícia aí de acho que foi um atropelamento. O cara estava dirigindo embriagado, atropelou uma pessoa e pagou uma fiança de não sei quantos mil, foi solto. Para ele tá quite. Para a lei humana tá quite, pagou, beleza. Certamente em algum momento a consciência vai cobrar esse desvio da lei de Deus. Não tá totalmente quite. Não tá. Por quê? Faltou amor. Teve raciocínio, teve lei humana agindo. Tá, temos uma lei, eu pago tanto, eu posso ser solto. E o amor? Onde que ficou? Primeiro que se tivesse, não bebia e dirigia, né? Se tivesse muito amor próprio primeiro, não tinha excesso de bebida. Depois ainda o amor ao próximo, de pegar uma máquina, um carro e colocar em risco a vida das pessoas. E depois não teve arrependimento ainda, pagou, né? Como se uma vida valesse sei lá quantos mil, né? Acha que está tudo kit. Não está. Está só raciocinando, mas está faltando amor. É o que ele está descrevendo aqui. Daí as lutas sucessivas em continuadas reencarnações da alma. Exclamei, vivamente impressionado. André Luiz tira a conclusão. Nós tivemos aqui lutas sucessivas em várias reencarnações. Por quê? Vamos aprendendo muito pouquinho. Não aproveitamos o tempo total. Aproveitamos pouquinho em pouquinho. Aí demora, né? Bom, deu o nosso tempo. Alguém quer comentar alguma coisa, gente? Já são 8h02. Chamada termina em 5, mas se alguém quiser falar alguma coisinha. Nós vamos parar nesse aqui, então. Tiago, no caso do Rito aí, você vê, ele foi uma pessoa que recebeu muito, né? Você vê, muita inteligência. Ele deve ter endividado terrivelmente, né? Por causa dessa capacidade que ele tinha, que ele usou tudo pro mal, né? Sim. E aí, né, se a gente pega a parábola dos talentos, ele recebeu muito, e a gente acha assim que por ter recebido muito, né, ele multiplicou. Não, ele foi mais delicado na situação, porque recebeu muito e enterrou. Colocou tudo a serviço do materialismo, né? Então tem isso também. Quanto maior poder, né, maior responsabilidade. Quanto mais evoluído, maior tarefa e maior responsabilidade. A chance de êxito é muita, porque à medida que o espírito é mais evoluído, a tendência é dele fazer o bem, né? O caso do Hitler, sim, ele é um espírito evoluído, mas ainda muito ligado ao material. Por quê? Recebeu uma oportunidade, né, de ser líder de uma nação, de talvez revolucionar. Talvez a missão do cara era muito significativa, de revolucionar o mundo com uma ideia diferente. O que aconteceu? Assumiu o compromisso lá, chegou na escala material, esqueceu. Poder, confundiu, quis legislar, quis fazer a lei dele e esqueceu da lei de Deus. É um exemplo típico que serve para a gente ver isso também. O que vai acontecer?
certamente a dívida alta, né? Não sei o que está acontecendo lá, como que está sendo esse momento dele, né? De redenção. Mas o fato é, né, gente, que na senda do progresso, a lei do progresso é para todos, em algum momento ele vai ser um Cristo, né? Não conseguimos imaginar, mas vai ser um Cristo. Nós vamos também, né? Lembremos aí de Judas, né? Que traiu Jesus, que a gente condena, que antes tinha até com mais frequência a brincadeira de malhar o Judas, né? Traidor e tal. Já é um espírito muito mais evoluído do que nós. Então, às vezes a gente julga muito, né? Mas pode ser que um espírito desse aí, é o que nós estamos falando, né? De Rita, um exemplo, né? A gente não está julgando porque a gente não sabe, né? Nem se soubéssemos de tudo por trás, mas pode ser que numa próxima reencarnação dê um salto aí e chega lá primeiro que a gente, né? Vamos ficar atentos, né, para a nossa oportunidade, para o que vem sendo oferecido para nós. Porque cada um de nós, dentro das nossas condições, recebe aquela missão que conseguimos realizar e que vai nos ajudar a evoluir. Certo? Eu vou fazer a prece final. Semana que vem a gente continua da onde paramos. Jesus, mestre e amigo, benfeitores espirituais, obrigado pela oportunidade, pela bênção de mais um estudo, pelos esclarecimentos. Sua luz e sua paz continue conosco, nos nossos lares, na nossa vizinhança. Ilumine os nossos corações, todos os corações necessitados do seu amor, do seu carinho. Todos que estão desiludidos, desamparados, possam sentir, Senhor, a sua luz e a sua paz, dando energia e bom ânimo para seguir em frente. Ser conosco, Jesus, hoje, agora e sempre, que assim seja. Obrigado, gente. Até semana que vem. Boa noite. Obrigada, Boa boa noite. noite. Boa noite. Com Deus. Com Deus.